Muito bom dia a todos. Live e alive. Vida com saúde, tanto para agradecer o bom Deus. O assunto de hoje realmente vai nos interessar. A gente se defronta durante o dia em situações que a gente se pergunta, é para falar a verdade ou não? Será que eu sou obrigado a sempre falar a verdade ou não? É interessante que numa poema escrito pelo William Blake ele escreve o seguinte: uma verdade dita com más intenções é bem pior do que todas as mentiras que você pode inventar. Uma verdade dita com más intenções. Falou apenas a verdade. Eu falei a verdade, mas se é com más intenções, é bem pior do que todas as mentiras que você pode inventar. Mas será? Será que isso que a Torá, isso que a Cabala concorda? Vamos analisar bem o assunto hoje. Encontramos um debate no Talmud que é super interessante. Talmud pergunta, temos um casamento, temos uma noiva, um noivo, e todos nós dançamos. Alegrar uma noiva é muito positivo, é uma mitzvah, é um mandamento da Torá. E quais que são as palavras que nós devemos falar para elogiar a noiva? É bom elogiar a noiva. O noivo se sente no máximo. Quais são as palavras que nós devemos falar? Encontramos um debate super interessante. A escola do Hillel diz que sempre devemos cantar que a noiva ela é bela e graciosa. Ela é bonita e graciosa. Isso devemos cantar. Mas a escola do Shammai fala não. E se ela, por acaso, ela é cega, ou ela manca, é para cantar que ela é bela e graciosa? Não faz sentido, é uma mentira. Mas cada noiva devemos procurar qual que é, vamos dizer o seguinte, a parte positiva dela e falar sobre aquilo. Mas não falar sempre as mesmas palavras, que a noiva é bela e graciosa. E começaram a discutir. Começaram a discutir. Falar uma escola do Shammai para Hillel. Como vocês exigem sempre falar que a noiva é bonita, é bela e graciosa? A própria Torá diz, a Bíblia diz, se afasta de tudo que é mentira. Você não pode nunca falar uma mentira. Mentira é proibido. E te afasta daquilo que é falso. Por isso eles falam, olha, não fica falando demais, elogiando uma pessoa com qualidades que a pessoa não possui. Somente descreve a pessoa como que ela é. Mas o Bet Hillel não concordaram. Responderam para Shammai. Agora nos diz o seguinte, se alguém fez um mau negócio, ele volta para casa, volta para seus amigos e relata o mau negócio que ele fez. O que devemos fazer? Elogiar aquilo que foi feito ou devemos depreciar aquilo? Diz ele com certeza, já que está feito, só sobre uma maneira. Não ofender a pessoa, não deixar ele de cabisbaixo, vai elogiando. Porque temos uma regra. A nossa disposição, diz Hillel, sempre tem que ser agradável com as pessoas. E para ser agradável, elogia ele apesar que o negócio foi mal. Agora, esse debate é um debate super interessante.
Encontramos ele em várias situações e entre várias crenças e filosofias. Será que às vezes temos que falar uma mentirinha? Ou sempre temos que falar a verdade total? Aqui no Brasil se fala sempre temos que falar a verdade nua e crua, do jeito que está. No século IV, Saint Agostinho, provavelmente figura mais prominente na igreja, ele estava da posição que uma mentira nunca é permitida, mesmo para salvar a vida de alguém. Olha, como que a linha é totalmente diferente. Se você vai falar uma mentira, com isso você vai salvar a vida de alguém. Você não deve. Isso é a opinião dele, a opinião da igreja. Com certeza, se não é para salvar a vida de alguém, somente para deixar ele mais feliz, você jamais que deve falar uma mentira. E ele diz o seguinte, alguém que fala mentira, ele está condenado para o inferno perpétuo. Por isso, o que adianta você salvar a vida de alguém, materialmente e fisicamente, e você se sujeitar ao inferno perpétuo eterno? Por isso, mentira nunca. E assim também havia vários filósofos, principalmente o filósofo mais conhecido no mundo moderno, com mais influência, Immanuel Kant. Ele diz que mentira nunca. Nunca. Se a gente ia pegar aquela situação que vimos no Talmud, entre a escola de Hillel e a escola de Shammai, e trazê-la para uma realidade de hoje, imagina o filósofo Kant chegando num casamento e o noivo chega para seu professor, o professor Kant fala, o que você acha da minha noiva? E o Kant ia responder, olha meu querido, o negócio é o seguinte, olhando para ela, posso afirmar com certeza que você não casou com ela pelo aspecto físico dela, pela beleza física dela, porque ela não tem nada disso. Também devo afirmar que não foi, você não casou com ela por causa da inteligência dela, porque ela é longe de ser considerada uma pessoa culta e inteligente. Sobre a conduta dela, as boas virtudes, desconheço, por isso eu não quero dar uma opinião. Isso seria mais ou menos uma análise do Mr. Kant, Immanuel Kant, dizendo a sua verdade. Qual que seria a resposta que ele recebeu do noivo? Ele falou, muito obrigado por ser tão honesto comigo. Te agradeço, professor, pela tua honestidade, mas saiba que você realmente me machucou com tuas palavras. E você me achou bem down com aquilo que você falou. E o Kant ia responder, olha, eu acho que falar a verdade é acima de tudo. É o mais importante. Por isso, se eu te machuquei, não tem nada que eu possa fazer sobre esse assunto. Mas eu realmente fiz aquilo que eu deveria fazer, te falar a verdade. Uma atitude, não me preocupa quais que são os custos. Quando que eu machuquei uma outra pessoa com minhas palavras, obviamente vai ser contra o espírito da Torá, como que nós vamos estudar bem o assunto. Sem dúvida nenhuma que, segundo a Torá, para salvar a vida de uma pessoa, devemos mentir. Isso não tem nenhuma dúvida. Vamos provar isso aqui de várias passagens, até na própria Bíblia, onde que Deus exige as pessoas mentir para salvar a vida de uma outra pessoa. Mas nós vamos ver que o assunto é bem mais longe. Mesmo para facilitar, para melhorar a vida de alguém, vamos voltar para aquilo que nós iniciamos. Uma verdade dita com más intenções é pior, é bem pior
de que inventar uma mentira para melhorar a vida de uma outra pessoa. Por isso o Talmud conclui, uma pessoa sempre tem que ter uma disposição de ser agradável com pessoas. E às vezes, para ser agradável, a gente tem que sair um pouco da mentira. Agora, vamos pegar isso aqui de um outro ângulo. Também é uma história que até possui um pouco do humor. O Talmud nos conta que uma pessoa super importante, que o nome dele era o Rav do Talmud, a esposa dele, ia tormentar ele para sempre preparar para ele comida diferente daquilo que ele pediu. Se ele pediu lentilha, ele ia dar para ele arroz. Se ele pediu arroz, ele ia dar para ele mentira. Ele ia dar lentilha. Sempre uma coisa diferente para não deixar ele becirra, para não deixar ele feliz. O Rav teve um filho que se chamava Ria. E esse Ria cresceu, se tornou jovem, e percebeu aquilo que sua mãe está fazendo. Está cozinhando exatamente, está oferecendo para o pai justa a comida que ele não quis naquele dia. Por isso, o Ria se deu um jeito. Cada vez que seu pai ia falar para Ria, vai, fala para tua mãe para cozinhar lentilhas hoje, ele ia voltar para casa e falar, mãe, o pai pediu que você pode cozinhar arroz hoje. Assim ele ia fazer lentilha. E assim, cada vez o filho mudou o que o pai pediu, assim a mãe acabou cozinhando exatamente o que o pai queria. Um dia o Rav falou para seu filho, não sei o que aconteceu no último tempo, tua mãe realmente melhorou. Ela está cozinhando, preparando a comida que justo que eu quero. Graças a Deus. O Rav estava muito feliz. E o filho Ria respondeu, isso é porque eu sempre mudei teus pedidos. E o pai Rav falou para seu filho Ria, não faça isso mais. É ruim se acostumar de falar mentira. Afinal das contas, você está falando mentira. Não faça isso. O Rav estava pronto, estava disposto a continuar comendo a comida que ele não quis, mas não quis sujeitar seu filho a falar mentira. Porque quando a pessoa se acostuma de mentira, que é tão comum na vida moderna, onde que liga o telefone e o pai fala para o filho, atende o telefone e fala que o pai não está em casa. Fala que você está 11 anos, em vez de 12 anos, para não pagar o ingresso no cinema, coisas assim. Esse tipo de mentira é terrível, porque acostuma a pessoa a falar mentira, depois ele continua falando mentira. Ou seja, sobre isso nem se fala que esse tipo de mentira não é indicado. Mas a nossa pergunta hoje é diferente. Vamos voltar para a nossa história. Como elogiar uma noiva? Vamos dizer que a noiva não é tão bela e graciosa, ou seja, não é bem o forte dela, como se diz. Mas o noivo ia ficar tão satisfeito se todo mundo ia falar para ele, olha, a tua noiva ela é massa. Ela é tão bonita, tão graciosa. Devemos falar aquilo ou não? Ou seja, Lashon Hara, nunca falar mal dos outros, nunca. Mas se podemos falar uma mentirinha para melhorar a vida de uma pessoa, para salvar ele de uma situação que ia incomodá-lo se ele ia saber a verdade, isso é algo que vamos pensar. Eu vou deixar vocês hoje com uma pergunta, porque amanhã continuarei com isso, mas isso tudo faz parte da gente aprender a regra talmúdica. O que nos interessa hoje é o seguinte: após dessa discussão entre Hillel e Shammai, escola de Hillel e escola de Shammai, como devemos elogiar uma noiva, o Talmud conclui, e por isso que os rabinos disseram, a disposição nossa tem que ser sempre ser agradável com pessoas. Sempre ser agradável com pessoas. Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Sou agradável com pessoas ou não? Quando vejo alguém na rua,
sou agradável para outra pessoa. Estou falando para ele algo agradável. Muitas vezes podemos ser agradáveis sem mentira também. Agora, essa regra de ser agradável que nos interessa. A nossa disposição, diz o Talmud, de ser agradável. O assunto nosso de hoje é que se esse conselho do nosso sábio de ser agradável é tão forte que vale a pena falar uma mentira por ele. Isso vamos continuar analisando. Mas a regra geral de ser agradável, isso é fundamental. Se vê alguém na rua, fala aquele bom dia agradável. Fala palavras agradáveis, elogia uma pessoa quando você pode. Vê uma pessoa na rua, você fala para ela, olha como você está parecendo hoje, tão bonito hoje. Se realmente, hoje você está bem. Hoje você realmente, talvez não pode falar hoje que está bem, porque isso significa que ontem estava mal. Não, você fala, não. Tão bem te ver hoje, tão agradável, você dá uma elogia. Nossos sábios ensinaram, sempre seja agradável com as pessoas. E amanhã continuaremos para ver até quando tem esse mandamento, esse conselho de ser agradável, como que isso é importante. Até amanhã e vamos lá com muito simcha, com muita alegria.